Eu vou contar a história da Páscoa. Posso começar? Sim! Eu faço assim. Gente, presta atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender que o verdadeiro sentido da Páscoa não é coelho, não é chocolate, mas é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Uma coisa aconteceu, gente. Quem foi o primeiro homem nascido? Como foi o nome do primeiro homem e o nome da primeira mulher? Adão e Eva. Mas Adão e Eva significa humanidade. Não fica falando assim, não. Ah, Adão e Eva, eles pecaram. Não, Adão e Eva significa o quê? Humanidade. Eles desobedeceram a voz de Deus. E quando Adão e Eva desobedeceram, criou-se uma dívida para com Deus. Eles pecaram. Cadê a dívida? Aqui uma simbologia que eu vou fazer. Preste atenção. Alguém coloca aquela dívida ali, por favor? Quando eles pecaram, ali, coloca ali a dívida aí. A dívida, surgiu uma dívida. Por causa do pecado. Pronto. Quem vai pagar essa dívida? Qual é o empresário que pode pagar essa dívida que a humanidade fez com Deus? Quem é que pode pagar? Agora escute. Deus olhou e disse: a humanidade tem uma dívida. Um pai de vocês, algum de vocês já compraram no supermercado? Se não pagar, não fica devendo? Devendo. Vocês sabiam que tem muitos países que tem até crianças que são vendidas como escravo, porque fizeram uma dívida e não pagaram. Estão trabalhando no sol quente, sofrendo. No Afeganistão e muitos países é assim. Então teve uma dívida. Enfim, a vida continuou aqui na terra. Um dia, Deus chamou um homem chamado Abraão, e Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. E Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. E esses 12 filhos, teve um chamado José. E os irmãos dele um dia ficaram com raiva de José, jogaram José num poço, venderam José, e José foi vendido como escravo para o Egito. E ele ficou lá, na escravidão do Egito. Aí um dia Jacó e os filhos dele começaram a passar fome e disse: agora nós vamos morrer de fome. Para onde iremos? E eles foram para onde? Para o Egito. E lá Jacó morreu. José também se encontrou com eles, meu pai, meus irmãos, mas todos eles morreram. E eles ficaram no Egito como escravos. Presta atenção. Eles ficaram como escravos. Quantos anos? 400 anos. E Faraó disse: pode chicotear esse povo. Maltrate esse povo. Esse povo tem que apanhar. Tem que sofrer na escravidão. Construa pra gente casas. Construa pra gente cidade. Bora, trabalha, israelitas. Aqui vocês são como escravos. Eles caíram no chão e começaram a orar. Deus, tem misericórdia da gente. Envia uma pessoa para nos salvar, para nos tirar daqui. Deus envia quem? Um homem chamado Moisés. Moisés, presta atenção. Aí Moisés, um certo dia, estava com o cajado dele, apacentando as ovelhas do sogro dele. Muitas ovelhinhas. E um dia Deus pegou e disse: Moisés. Aí Moisés: mas quem é esse que fala comigo? Sou eu, Moisés. Deus Todo-Poderoso. Pega esse cajado aí. Ele pegou, jogue. Quando ele jogou, se transformou em uma cobra.
estenda as mãos. Quando ele estendeu as mãos dele, ficou leproso. Deus disse, eu tenho todo o poder. Vai lá no Egito e resgate aquele povo de Israel. Então Moisés ele foi lá e disse, Faraó, Deus está dizendo para libertar o povo de Israel. Aí, Faraó, eles não vão sair daqui. Eles são meus escravos, Moisés. Aí Moisés, pois você vai ver agora o poder de Deus. Deus mandou 10 pragas. Porque o Egito, eles tinham lá a mitologia egípcia. Tudo era um deus para eles. O rio tinha uma divindade, um deus. A chuva tinha uma divindade. Tudo eles viviam nas ilusões, nas mitologias. Mas Deus afrontou e mostrou que quem é todo poderoso é Deus. Aí na última praga, quem pode me dizer, quem sabe qual foi a última praga? Deus, ele ia enviar meia-noite um anjo. Diga, o anjo da morte. Como é o nome do anjo? Mas Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, pegue um cordeiro. Olha, preste atenção. Pegue o quê? Um cordeirinho. E mate o cordeiro. E pega o sangue do cordeiro e coloca nas laterais das portas. Porque à meia-noite o anjo do Senhor vai vir. Quando deu meia-noite, o anjo veio. Gente, lembrando que esse cordeiro não podia ter mancha. Esse cordeiro tinha que ser limpo. Esse cordeiro não pode ter caroço. E quando deu meia-noite, um anjo veio. Aonde não tinha marca do sangue, ele matou o filho mais velho. E matou o filho mais velho de Faraó. Faraó veio, Moisés, o que aconteceu, Moisés? O anjo matou o meu filho. Moisés, você não tinha a marca do sangue. Aí daquele dia, gente, Moisés, ele saiu com todo o povo de Israel. Então a Páscoa significa a libertação do povo de Israel. Mas eu quero dizer algo para vocês. Não tem toda essa história da Páscoa do Velho Testamento? Se cumpriu em Jesus Cristo. Na nova aliança. No Novo Testamento. Eu te pergunto bem aqui. Quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus? Quem foi que falou Jesus? Palmas para ela, para a sabedoria que Jesus deu para ela. Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Um dia, Jesus Cristo, ele chegou perto do Rio Jordão. E tinha um homem batizando nas águas o povo. Como é o nome desse homem que estava batizando o povo? João Batista. Batista vem de batizar. Quando ele estava batizando o povo, ele olhou e viu Jesus. Aí ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os pessoal, quem é João? Cadê o Cordeiro? Aí ele estava apontando para Jesus. Jesus foi batizado por ele. E chegou um dia, presta atenção, gente, chegou um dia que Jesus, ele foi para Jerusalém, ele entrou em Jerusalém, sentado aonde? Em um jumentinho. Podia ser em cima de um leão, poderia ser em cima de um elefante. Por que foi em cima de um jumentinho? Porque Jesus é simples e ele é humilde. Ele é manso. Porque o jumento sai comendo os outros, sai como um leão. O jumento sai cortando a orelha dos outros, comendo, devorando. O jumento é o quê? É humilde, é manso. E Jesus, ele ali, estava em cima daquele jumentinho. E ele chegou ali para participar da verdadeira Páscoa. Aí todos eles se reuniam numa mesa. Jesus pegou um pão e disse,
Ele tinha quantos discípulos? 12 discípulos. Ele pegou o pão e disse: coma, esse pão representa a minha carne, porque eu que sou o verdadeiro cordeiro. Toma esse vinho representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque a Bíblia diz que tem duas alianças: a aliança de Moisés, que foi já ultrapassada, e tem a aliança de Jesus. Quem quer a aliança de Jesus? Cristo diz amém. E Jesus estava ali. E um homem, que era o discípulo dele, que traiu ele, como é o nome dele? Judas. Disse: mestre, está muito bom aqui a ceia, mas eu preciso sair. E ele foi para onde, Judas? Foi buscar os soldados. Foi buscar gente para prender Jesus. Mas Jesus já sabia tudo que ele tinha que passar. Diga: Jesus já sabia que ele precisaria pagar um preço. Pagar a dívida. Lembra da dívida, gente? Olha para lá, a dívida está lá, a dívida do pecado do ser humano. E Jesus, Deus já estava mostrando para ele: meu filho Jesus, você vai ser cuspido, você vai ser humilhado. Aí eles terminaram a Páscoa. Jesus disse: vamos para um jardim. Como é o nome do jardim? Jardim do Getsemane. Aí todos estavam lá no jardim e Jesus já sabia. E Jesus colocou o joelhinho dele no chão. E o pai disse: meu filho, vão te cuspir. Ele disse: eu sei, pai. Meu filho, vão colocar uma coroa de espinho na tua cabeça. Vão te chicotear. Vão te maltratar. Vão enfiar uma lança no teu peito. Tudo isso Jesus, ele ia passar. E ele estava pensando em quem? Em cada um de nós. Não queremos religiões, queremos Jesus Cristo. Diga: eu quero é Jesus Cristo. Ele ali ia passar por tudo. Aí ele suou, gente. Ele começou a suar. E sabe o que foi que o suor dele saiu? Gotas de sangue. Quando ele olhou, ele viu sangue. Ele viu sangue. E ele disse: está cheio de sangue. Aí disse: pai, se for possível, pai, passa de mim esse sofrimento. Eu não quero receber uma coroa de espinho na minha cabeça. Eu não quero pegar cuspida. Eu não quero pegar uma lança. Pai, é muito difícil para mim, pai. Eu vou passar por situação difícil. Mas Jesus, ele pensou em cada um de nós. Porque aquela dívida ia levar a gente para o inferno. Aquela dívida ia levar a gente para a morte eterna. A Bíblia fala que existe 3 tipos de morte. Olha para mim, quantos tipos de morte existe? A primeira, a morte física, que todo mundo conhece, entra dentro do caixão. A segunda, morte espiritual. Mas a terceira é a morte eterna, que é a pior, a terceira. E Jesus, ele sabe que todo mundo vai morrer fisicamente, mas ele quer livrar a gente da morte espiritual e da morte eterna. E ele tinha que pagar. E ele se levantou e disse: pai, faça não a minha vontade, mas faça a sua vontade. Quando ele falou isso, gente, os soldados chegaram. Quem foi que chegou? Os soldados chegaram. Os soldados estavam rindo. Vem aqui, meu amor, moreninho aqui. Vem aqui, meu amor. O soldado estava rindo. O soldado estava brincando. O soldado estava pulando de alegria. Não, senta aqui, meu amorzinho. Senta bem aqui. Ele estava... Pode sentar aqui, isso. Ele estava muito sério. Por que que a gente fica brincando? As coisas de Jesus é séria. E os guardas vieram muito zangados e perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? É assim que eles perguntam.
Jesus disse, sou eu. Eles caíram, se levantaram novamente. Quem é Jesus? Jesus disse, sou eu. Jesus não é medroso. Jesus sabia que ele é o Cordeiro de Deus. E ele tinha que pagar todo o preço para pagar o quê? A dívida. O guarda pegou. Vem aqui você. Quem quer fazer o teste? Não pode ser. Vem aqui, meu amor. Ele vai ser Jesus, esse menino. Ele vai representar Jesus. Aí, quem é você? Diga, eu sou Jesus. Diga. Eu sou Jesus. Aí, gente, escute, ninguém é pra rir. Aí o guarda pegou e começou o quê? A surrar ele. Começaram a bater nele. Começaram a bater no Senhor Jesus Cristo. E levaram o nosso Jesus Cristo. Jesus diz, eu já sei, diz. Eu já sei. Que tudo vai acontecer comigo. Eu preciso pagar a dívida do pecado. Então ele precisava pagar essa dívida, criança. Ele precisa. Aí pegou ele. Fique aqui. Colocaram ele num monte chamado Monte Calvário. Levanta as mãos. E penduraram o Senhor Jesus em uma cruz, gente. Como um cordeiro. E o guarda, ele diz que é Jesus, ele diz que é o rei. Aí falaram que ele era um rei. Se ele é um rei, eu vou dar o quê? Uma coroa. Você acha que isso é brincadeira? Não. Você acha que isso é só musicazinha? Não. Você acha que basta ficar só indo para um lugar dizendo eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou católico? Adianta? Não. Aqui o negócio foi sério. O tio Valdeci saiu de longe, mas minha esposa. Eu vim aqui, comprei o chocolate, me levantei para explicar para vocês que isso é muito sério, criança. E pegaram a coroa e colocaram, abra as mãos, meu amor, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não, segura, pode segurar aí, meu filho, pode segurar. Isso não é brincadeira, gente. E Jesus ficou lá, ó, sofrendo, como um cordeiro mudo. Não tem um cordeiro, quando é levado para matar, o cordeiro fica sempre em silêncio. Jesus ficou em silêncio. Não tem um cordeiro que Deus pediu para Moisés, não poderia ter mancha, não é verdade? E o que mais? Caroço. Não poderia. Jesus, ele nunca falou um palavrão. Escute. Jesus, ele já falou mentira? Não. Jesus, ele é a verdade. Moisés veio com a lei. Jesus veio com a graça e com o quê? Com a verdade. E ele estava ali. E quando ele estava ali, o guarda pegou uma lança ainda. Criança, Jesus está sofrendo tudo isso aqui. Para quê? Para pagar essa dívida que te leva à morte eterna. O preço é alto, gente. Primeiramente, Jesus, ele é o único capaz de morrer na cruz desse jeito. Maria poderia morrer desse jeito? Não. José poderia morrer desse jeito? Jacó poderia morrer desse jeito? Davi? Abraão? Por que não poderia? Porque todos são pecadores. O único que tem essa capacidade é Jesus. Como foi que Jesus nasceu? A Maria era virgem. E ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Entendeu? Até o nascimento de Jesus já foi, projetado por Deus. Ele é o único, gente. Tio Valdeci, eu devo respeitar. Respeite a Maria, respeite o José, respeite todos, gente. Mas o único que é capaz de pagar essa dívida é quem? A Bíblia diz que o João teve uma revelação no Apocalipse e Deus estava segurando assim um livro e não achou ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Não tinha ninguém. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Nos céus, não achou ninguém. Na terra, não achou ninguém.
E João começou a chorar. João chorava, e agora? Ninguém pode abrir o livro e desatar os 7 selos. E quando João estava chorando, um anjo chegou e disse assim: João, por que está chorando? Porque não tem ninguém para abrir o livro da mão do Todo-Poderoso, nem nos céus e na terra, nem eu, nem ninguém. Aí o anjo disse: pois não chore, tem um que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Como é o nome dele? Palmas para Jesus! Aí Jesus, ó, segura. E quando ele estava na cruz pagando, o homem veio com a lança, um soldado, e ó, furou ao lado do peito de Jesus. Quando puxou a lança, saiu todo o sangue do corpo do Senhor e saiu toda a água. Jesus sofreu. E para que hoje a gente fala palavrões? Por que hoje a gente mente? Por que hoje a gente não quer ler a Bíblia, as Escrituras? Por que a gente não quer amar Jesus? A gente só pensa... Tem criança que passa o dia todo dia no celular, não quer falar com Jesus, não quer ouvir nada de Jesus, mas ele morreu. Agora diga assim, Jesus, diga assim: Pai! Diga. Diga: Pai! Pode dizer, diga: Pai! Perdoa esse povo. Eles não sabem o que ele faz. Aí tem uma canção que diz: Jesus padeceu na cruz por mim. Jesus padeceu na cruz. Foi tanto amor do Salvador sofrendo na cruz por mim. Mas Jesus, gente, ele ficou morto naquela cruz? Não. Desceram ele. Desceram o corpo dele, desceram Jesus. Colocaram ele aonde? Em uma tumba. Colocaram Jesus em uma tumba. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Palmas para Jesus, gente! Aí, meu amigo, o mais forte da história de Jesus não é tanto ele morrendo na cruz. Não é triste? O mais forte é que ao terceiro dia... Eita. Aí, meu irmão, Jesus, ele ficou invencível. Ele disse: eu venci a morte, o inferno e tudo. Aí Jesus olhou, dívida. Jesus foi lá, pegou a dívida que a gente estava devendo para Deus e ó, tá tudo pago. Palmas para Jesus, gente. Agora, todos os seres humanos, quem quiser, quantos tipos de morte existe? Física, espiritual e a morte eterna. Quem quer viver eternamente, se abrace com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Venham até mim, Jesus diz, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele, gente, é o único. Ele é o único que pode te salvar. Ele é como uma ponte. Bem que a gente sai aqui do Mocambinho, não tem uma ponte? Aquela ponte passa por cima de quê? Do rio, não é? Jesus é uma ponte que te leva até a Deus. Abraão te leva? Maria te leva? Paulo te leva? Jesus te leva? Leva. Por quê? Porque ele pagou o preço. Tem muita gente que quer levar aí, né? Mas na hora de morrer na cruz, ninguém quer. Então Jesus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, porque ele foi chicoteado por nós, porque ele morreu por nós, porque ele nasceu do Espírito Santo. Então a ele a honra e a glória e o poder. Levanta a mãozinha, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por ter pagado a minha dívida. O Senhor é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Diga, Senhor Jesus, só o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Aí tem uma canção que diz assim, ó. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram soldados para o levar para a maior das provações. Diga, ele tanto amor, diga, ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. A mãozinha no coração, vai. Vê o escravo nas mãos, teu rosto a sofrer aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Olha os soldados, gente, olha, presta atenção, ó. Os soldados cuspiram o teu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê do seu perdão. Diga, ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. A mãozinha, vamos lá? Vê o escravo nas mãos, teu rosto a sofrer aqueles momentos de dor. Mas vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém, criançada? Amém. Palmas para Jesus, que ele é maravilhoso. E essa é a verdadeira história da Páscoa. Não é coelho, não é chocolate, mas é Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que pagou a nossa dívida. Hoje lá em Israel, os judeus comemoram a Páscoa e ficam atrás do Cordeiro. A gente precisa, gente, disso? Porque o nosso Cordeiro é e ele ofereceu sacrifício uma vez e eternamente. Não precisa mais. Quem quer que Jesus morra de novo na cruz? Diga, Deus me livre. Então Jesus já morreu, já ressuscitou e foi um único sacrifício que pagou tudo. Palmas para Jesus.